Graças a Deus. Amém. Você que tem a Bíblia, coloca a mão direita na palavra, fecha os seus olhos. Vamos pedir a direção e a revelação do Espírito Santo. Fecha os olhos. Ó Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Fala conosco, Pai, através da palavra. Não de ensinamento de homens, mas da santa palavra do Senhor, as sagradas Escrituras. Reconheço, Senhor, que eu sou apenas barro. Sei e tenho a consciência do que sou apenas barro. Mas me coloco 100% na tua dependência, Senhor. Dependente da graça, do socorro, da misericórdia do Senhor. Tudo que venha a ser feito, tudo que venha a ser falado, seja dirigido e seja revelado pelo Senhor. Fala conosco, Senhor. Nos dá direção e nos dá entendimento. Tudo que venha a ser feito, Senhor, venha de Ti e venha dos céus. Nós entregamos a direção, a revelação, tudo em Suas mãos, pelo poderoso nome de Jesus. Amém e glórias a Deus. Amém? Salmos 63, o título é Buscando a Deus. Salmo de Davi, quando no deserto de Judá. Amém? Nessa palavra que nós vamos ler agora fala a respeito de quando o rei Davi, o rei Davi, estava fugindo de Saul. Depois dele sair da caverna de Adulão, escondido lá, ele guerreou contra os inimigos, os amalequitas, que tomaram conta de uma cidade chamada Keila. E Deus falou assim: combate os amalequitas e você vai vencer. E Deus deu vitória. Amém? Mas a Bíblia fala que Saul, o rei Saul, sabendo que Davi estava nessa cidade chamada Keila, ajuntou o seu exército e foi atrás de Davi. Amém? E a palavra fala que Davi, para fugir e para salvar aquela cidade. Porque se o rei Davi chegasse naquela cidade e Davi estivesse lá, com certeza Saul, o rei Saul, ele ia matar todos daquela cidade. Porque Saul não poupou nem o sacerdote do Senhor, com certeza não ia poupar aquele povo daquela cidade. Amém? E a palavra fala que Davi foi para o deserto de Judá. Esse Salmo 63 foi baseado nesse livro aqui, você não precisa ler, eu vou ler para você. Livro de 1 Samuel, capítulo 23, versículo 14, fala assim, ó: permaneceu Davi no deserto, nos lugares seguros. Ele ficou na região montanhosa, no deserto de Rifim. Saul buscava todos os dias, porém Deus não entregou nas suas mãos. Olha que coisa maravilhosa. A palavra fala que Davi fugiu para o deserto. E no deserto Deus ele foi inspirado. Davi era um poeta. Davi amava Deus, amava estar na presença de Deus. Davi era um apaixonado por Deus. Ele é um homem apaixonado por Deus. Amém? Ele tinha prazer em estar na presença de Deus. Ele tinha prazer em adorar a Deus. Ele tinha prazer em ter comunhão com Deus. E ele escreveu esse Salmos 63, baseado nessa história onde ele estava no deserto de Judá, fugindo de Saul, do rei Saul. Procurou lugares seguros, as montanhas. Amém? E ficou escondido lá. A Bíblia fala que o Senhor, Deus, não permitiu que Saul capturasse Davi. Mas Davi tinha um segredo. Qual que é o segredo de Davi? Em tudo que Davi fazia, ele buscava a direção e a proteção de Deus. Davi era um apaixonado por Deus. Ele era um dependente de Deus. Essa história que nós vamos ler, Salmo que nós vamos ler, mostra o exemplo do homem e da mulher de Deus, como que tem que seguir, como que tem que viver. Nós que estamos na presença de Deus, temos que ser apaixonados por Deus.
Temos que ser dependentes de Deus. Temos que amar e buscá-lo. Todos os dias da nossa vida, Davi buscava amar a Deus. Ele buscava. Ele amava estar na presença de Deus. Quando ele buscava, ele sentia prazer. Ele não era um peso, não era um cansaço. Ele sentia bem, porque a presença de Deus invadia a sua alma, o seu coração. É isso que nós devemos fazer. E Deus, o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, esperou Davi escrever esse salmo. Salmo 63 fala assim, ó. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja. Como a terra árida, exausta, sem água. Que coisa maravilhosa. Davi, ele buscava, ele ficava ansioso em buscar a Deus. Eu imagino só Davi olhando para o deserto de Judá, aquele deserto seco, calor, só poeira, só areia. Ele olhava e ele se alegrava e falava assim: olha, Senhor, a minha alma tem sede de ti, Senhor. Como essa terra seca tem sede de água, a minha alma tem sede de ti. Espera ansiosamente pela tua presença. Olha que coisa maravilhosa. Davi, ele era um apaixonado por Deus. Davi tinha sede de estar na presença de Deus. Davi amava ter comunhão com Deus. Tudo que Davi fazia e pedia a direção de Deus. Quando Davi ia para a guerra, ele consultava o Senhor. Quando Davi fazia alguma coisa, ele consultava o Senhor. Tudo ele pedia a direção de Deus. É isso que nós devemos fazer. Tudo que nós fizemos, temos que pedir a direção do nosso Deus e buscá-lo com ansiedade, buscar como a terra tem sede. A terra tem sede da água. A nossa alma tem que ter sede de Deus, de ter comunhão com Deus. Era um segredo de Davi. Amém? Continuamos a falar assim, versículo 2. Assim, eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória. Porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Olha que coisa forte. O que é mais importante que a vida? Tem alguma coisa mais importante do que a vida? Você pode perguntar para alguém e falar assim: olha, existe mais algo importante que a vida? As pessoas vão falar assim: não, a vida é a coisa mais importante. Mas Davi, o homem cheio do Espírito de Deus, está falando assim, ó, que existe coisa mais importante do que a vida. O que é? Vamos ler. Versículo 3. Porque a tua graça é melhor do que a vida. Coisa maravilhosa. O que é graça? Graça é o favor de Deus. Graça é o socorro de Deus. Graça é a misericórdia de Deus. Graça é Deus olhar para a pessoa e se alegrar. A Bíblia fala a respeito da história de Noé. A Bíblia fala assim, ó. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro. Noé andava com Deus. Noé achou graça. Deus achou graça. Ele olhou para Noé e se alegrou. Deus tem que olhar para nós de todo o coração e tem que se alegrar. Não porque nós somos bonitos, porque nós somos letrados, temos faculdade, pós-graduação, doutorado, ou temos dinheiro, não. Deus tem que olhar para nós e se alegrar pelo nosso caráter, pelas nossas atitudes, pelo nosso bom testemunho. A Bíblia fala que Deus tem que olhar para a gente e se alegrar e ter graça. E Davi falou, a coisa mais importante do que a vida, Senhor, é achar a tua graça, é encontrar a graça. Quando a pessoa encontra a graça de Deus, aí encontra o socorro, encontra a salvação, encontra a libertação, encontra livramento. Tudo que a pessoa necessita está na graça que vem de Deus. A graça que vem das mãos do Senhor Jesus. É mais importante do que a vida, a graça de Deus. Está escrito isso na Bíblia. Não inventei. A graça é mais importante do que a vida.
Continua a falar assim, ó. Versículo 4. Assim, cumpre-me bem dizer enquanto eu viver. Em teu nome, levanta as mãos. Olha que coisa maravilhosa. Davi está falando assim, Senhor, eu vou louvar o teu nome enquanto eu tiver vida. Enquanto o meu pulmão estiver entrando ar e saindo ar, entrando, funcionando o meu pulmão. Enquanto o meu coração estiver irrigando o sangue pelo meu corpo, enquanto eu estiver vivo, enquanto o meu cérebro estiver funcionando, enquanto eu tiver vida que vem do Senhor, os meus lábios vão te louvar e te adorar. Davi está falando assim, enquanto eu viver, eu terei uma aliança com o Senhor. Seja no momento bom, seja no momento ruim. Olha que palavra forte. Você imaginou isso? Davi não está falando assim, te louvarei, os meus lábios te louvarão, Senhor, enquanto estiver tudo bem. Não, porque não estava tudo bem para Davi. Davi estava no deserto de Judá, estava fugindo de Saul para não morrer. Para não morrer, estava no deserto. Mas ele abriu a boca e falou assim, Senhor, enquanto eu viver, os meus lábios vão te louvar e te bendizer, te engrandecer e te louvar. Enquanto eu tiver vida, eu vou engrandecer o teu nome. É isso que nós devemos fazer. Não adorar e servir a Deus só quando está bem, jamais. Principalmente quando está ruim, quando a coisa está apertando, a coisa está difícil. É aí que nós temos que buscar, abrir os lábios e louvar o nome do Senhor. Porque maior é o Deus que nós servimos e buscamos e cremos do que o problema que nós enfrentamos. Você crê? Diga glórias a Deus. Deus é maior. Continuamos a falar assim a palavra. Versículo 5. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. Olha que coisa maravilhosa. Davi estava comparando o desejo, o prazer de comer. Você que gosta de comer, não é tão bom quando você faz uma comida ou você compra uma comida e que você gosta. Como que você se sente? Não sente bem? Você fala, que gostoso essa comida. Você fica o quê? Você fica satisfeito. Você fica feliz. Davi estava falando assim, olha, como o corpo se alegra com a comida, assim os meus lábios, eles se alegram em louvar o teu nome, o Senhor. Nós temos que ter prazer em louvar a Deus, em buscar a Deus. Com júbilo os meus lábios e a minha boca te louvo. Com júbilo, o que é júbilo? Alegria, exaltando e glorificando o nome de Deus. Porque o Senhor, o nosso Deus, Ele continua e está no controle de todas as coisas. Nada fugiu do seu controle, tudo está no seu controle. Amém? Qual que é o problema? O ser humano não quer saber de Deus. O ser humano quer viver os seus próprios caminhos, os seus próprios pensamentos. E você vê que o mundo, a humanidade, tem pagado um preço muito caro por isso. Pela rebeldia para com o seu Criador, o Deus Todo-Poderoso. Hoje em dia, quando você fala que serve a Deus, as pessoas amam você, rirem você. Amém? Mas, enquanto nós, o povo de Deus, vamos permanecer fiel ao Senhor até o fim. Enquanto nós vivemos, vamos adorar e bendizer o nome do nosso Deus, porque Ele vive eternamente. Amém? Continuamos a falar assim, ó. Versículo 6. No meu leito, quando de ti me recordo, em ti medito durante a vigília da noite. Davi, quando ele deitava, ele se lembrava de Deus. Que coisa maravilhosa. Davi, ele buscava a Deus nas madrugadas, louvava. Davi era um adorador. Davi era um homem apaixonado pela presença de Deus. Olha, vamos ler de novo. Ó. Versículo 6. No meu leito. No leito é cama, deitado. Estava deitado. No meu leito. Quando de ti me recordo. Ele estava lembrando de Deus. Quando estava deitado na cama dele. Em ti medito durante a vigília da noite. Que coisa maravilhosa. Davi 24 horas pensava em Deus. Lembrava de Deus. Nós não podemos lembrar de Deus só quando a gente vai na igreja. Temos que lembrar de Deus 24 horas no dia. O trabalho nós temos que lembrar de Deus. Em casa temos que lembrar de Deus.
Em todo lugar nós temos que lembrar de Deus. É isso que Davi está falando, a palavra fala. Senhor, até quando eu estava deitado no meu leito, eu me lembrava, me recordo de Ti, Senhor. E na vigília da noite, eu me lembrava do Senhor, me recordava do Senhor, buscava o Senhor. Olha que palavra maravilhosa. O exemplo de um homem de Deus, o rei Davi. Continuando, ela fala assim, ó, versículo 7. Porque tu me tens sido auxílio. O que é auxílio? Ajuda, socorro. À sombra das tuas asas, eu canto jubiloso. Davi procurava a proteção de Deus, o socorro de Deus. A minha alma apega-se a ti. A tua destra me ampara. Davi estava falando do quê? De socorro, de força, de auxílio. Davi está mostrando, o Senhor tem me ajudado, é o meu amparo, está me ajudando. Porém, os que me procuram a vida para a destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra, serão entregues ao poder da espada, e virão a ser pasto dos chacais. Está falando dos inimigos que se levantarem contra ele, contra o povo de Deus, serão destruídos. Serão destruídos. Versículo 11. O rei, porém, se alegra em Deus. Está falando, eu sou o rei, eu me alegro em Deus. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura gloriar-se-á. Que coisa maravilhosa. Quem busca a Deus, quem confia em Deus, vai se gloriar-se-á, vai se alegrar. Pois se tapará a boca dos que proferem mentiras. Aquelas pessoas que falam mal de você, riem de você, falam assim, você não vai conseguir, não vai dar certo. Olha, Deus vai tapar a boca dessas pessoas e vai abrir a boca para confessar e para falar como que você conseguiu. Você vai falar assim, olha, eu abri os meus lábios para louvar o meu Senhor. Ele foi meu amparo, a minha rocha, meu escudo, e ele me deu vitória. Amém? Davi, ele foi perseguido por Saul, pelo rei Saul, sabe por quantos anos? Por 13 anos. 13 anos, Saul perseguiu Davi. E Deus não permitiu que Saul capturasse Davi e tirasse a sua vida. Você imaginou? Mas isso foi depois que ele foi ungido rei. O profeta Samuel foi na casa dele, do pai dele, casa dele, dos seus irmãos, e ungiu ele rei. Amém? Depois disso, durante 13 anos, Saul perseguiu Davi, mas não conseguiu capturar. Deus sempre estava do lado de Davi. Principalmente no momento que mais precisava, como nesse momento. Ele estava no deserto de Judá. E Deus inspirou o coração dele para fazer esse salmo. Ele falou assim, Senhor, meus lábios te louvarão enquanto eu viver. Eu me alegrarei no teu santuário. Que coisa maravilhosa. Debaixo das suas asas eu me alegro. E busco ansiosamente pela tua presença. O que aconteceu? Davi, o rei Davi, foi glorificado, foi exaltado por Deus. Deus deu vitória e colocou o rei Davi sobre o trono de todo Israel. Amém? E Saul se matou. Pegou a sua espada e pulou em cima dela. Se matou. Deus honra aqueles que honram ele, e aqueles que desprezam ele serão desmerecidos, serão envergonhados. Se você honrar a Deus, se você confia em Deus, creia que Deus vai te honrar e vai te abençoar, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? Pode fechar a Bíblia, a palavra de Deus? Pode fechar, deixa do seu lado. Eu quero fazer uma oração por você agora. Já quero que você pegue um copo com água, não vou demorar. Já pegue tudo que representa a sua vida. Peça de roupa, carteira de trabalho, documentos, algo que representa a sua vida, a sua família. Um copo com água. Amém? Tudo que você colocar próximo onde você estiver, eu tenho certeza que a mão de Deus ela vai tocar. Vai tocar e vai abençoar. Porque é pela fé. A unção de Deus vai tocar aí onde você estiver. Amém? Eu vou fazer uma oração especial pela sua vida, pela sua família. Eu vou pedir para que os anjos de Deus estejam ao lado de você e de toda a sua família, te conduzindo no caminho de proteção, guardando de todo mal.
Eu tenho certeza que essa semana vai ser de vitória e de bênção. Feche os seus olhos agora. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel. Damos graças, te agradecemos de todo o nosso coração, porque sabemos que o Senhor é Deus, o verdadeiro Deus. Te agradecemos pelo Senhor ter se revelado para cada um de nós, Senhor. Como está escrito a palavra, não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi. Eu vos escolhi para que você vai de fruto, vais e de fruto, e o vosso fruto permaneça. Senhor Jesus, abençoe esta pessoa, Pai, onde ela estiver. Senhor, que essa pessoa seja grandemente abençoada. Senhor, que essa pessoa seja cheia do Teu Espírito Santo. Coloca no coração dessa pessoa a paz, a alegria, a certeza da vitória. E os pensamentos do Teu povo, Senhor, ilumine os olhos, abre os olhos espirituais do Teu povo, para que veja o milagre, a bênção que vem do Senhor pela fé. Consagra, Pai, todos os objetos que se encontram ao lado desta pessoa, peça de roupa, fotografia, documento, chave de casa, do automóvel. Coloca uma unção abençoada. Dá ordem aos Teus anjos, Senhor. Anjo com espada de fogo desembanhada, visita a família do Teu povo. Senhor, guarda o Teu povo, a família do Teu povo de todo mal, Senhor. Livra do acidente, do homem sanguinário, de toda a pandemia, de toda a doença de Satanás. Senhor, visita as pessoas que se encontram internadas nos hospitais, nas UTIs, nas CTIs, nas enfermarias. Aquelas pessoas que ainda se encontram entubadas, Senhor. Senhor, toca em cada corpo, em cada vida, da saúde, da livramento e da vida. Vida, Senhor. Da vida em nome de Jesus. Senhor Jesus, eu determino que essa semana seja uma semana abençoada. Uma semana de portas abertas e uma semana de vitórias. Consagra essa água, Senhor. Quem beber dessa água, beba do santo remédio, que seja a água que escorre do trono do Senhor. Quem beber, beba da força que vem de Ti, pelo poderoso nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Todos bebam água com fé. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Eu creio de todo o meu coração que você está abençoado. E essa semana será de portas abertas. Amém?